Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão nos acompanhando nos estudos do livro Desafios da Educação e nós estamos trabalhando várias questões da obra que o Raul Teixeira faz para o espírito de Camilo. Nós começamos a falar sobre educação e casamento, é a terceira parte do livro. E hoje nós vamos trabalhar a questão de número 33. Então, a questão de número 33, ela diz para nós assim: as encarnações são todas programadas ou existem aquelas que seriam acidentais, provenientes do livre-arbítrio? Então veja bem, todas as encarnações são programadas? Ou será que tem alguém que está reencarnando aí sem programação nenhuma espiritual, caiu por acaso lá dentro da sua casa, aí a Rita ali vem falar para nós que é a ovelha negra da família? Então, será que está tudo programado? E aí algumas coisas a gente precisa deixar claro antes da gente conduzir a resposta. Raul Teixeira coloca para nós que 4 coisas estão programadas na nossa vida. 4 coisas. A família que a gente vai nascer, olha aí a pergunta, a família que a gente vai nascer, a profissão que a gente deverá ter, a pessoa com que a gente vai se casar e o gênero de morte que a gente poderá ter. Veja, 4 coisas estão programadas. Entretanto, não quer dizer que essas coisas não sejam modificadas, porque elas podem ser. A família que a gente vai nascer. A gente programou ser, por exemplo, o 4º filho de um determinado casal, esse casal resolveu ter um só. Ali já mudou uma programação. É feita uma reprogramação? Olha, a espiritualidade, a providência divina, ela tem 1000 maneiras de nos ajudar. Agora, não quer dizer também, não, se eu tinha que nascer naquela casa e não fui, eu vou ser deixado lá na porta, igual na época de Moisés, deixa no cestinho. Isso não existe não, gente. Então, pode vir naquele lar futuramente, pode vir próximo àquele lar, pode reajustar para uma outra época, a espiritualidade vai refazer de alguma forma. Tá claro? Primeira situação. Então, pode ser mudado. A profissão que a gente deverá ter. O Livro dos Espíritos tem uma colocação interessante nessa questão aqui sobre a profissão. Ele coloca assim, determinadas pessoas, elas se preparam profissionalmente para se envolver com determinada área. E eles dão o seguinte exemplo. A pessoa se preparou para ser um grande operário. Se preparou para ser operário. Quando chega aqui, se mete a ser poeta. E ele passa a encarnação inteira escrevendo versinhos que jamais serão lidos ou reconhecidos por uma população, por uma comunidade. Mas ele prefere ser um mau poeta do que ser um grande operário. Então ele mudou a programação. A terceira, o casamento é uma programação. Mas será que todo mundo está programado para casar? Não, nem todos estão programados para casar, mas casamento também é programação. Entretanto, tem pessoas que podem fugir da programação, abraçam outras situações, tem pessoas que abraçam o casamento, mas existe uma programação para o casamento. Agora, e aquele que não programou e se mete a casar? Lembra, nós já fizemos uma citação em outros vídeos falando sobre Otávio, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 7. E ele não programou se casar. Ele programou cuidar dos irmãos mais novos. Eu não vou citar todo o capítulo, mas depois vocês vão ver lá. Ele foge da programação. Depois eu gostaria que vocês lessem com cuidado. Ele foge da programação, ele iria cuidar dos irmãos mais novos, que ele programou, trabalhar na mediunidade e cuidar dos irmãos. Ele foge da programação, se envolve com uma outra pessoa, essa pessoa engravida, ele não tinha optado nem pela gravidez, ou seja,
ele assume aquela mulher, assume aquele bebê, abandona os 6 que ele se comprometeu e ele casa-se. Veja, quando ele faz uma modificação no trajeto, a espiritualidade o protege. Porque senão fica parecendo que quando foge da programação, a gente perde a proteção. Isso não existe. Isso é que não existe. Então, casamento está programado? Olha, casamento também é programação. Tem pessoas que programam se casar, tem pessoas que não programam se casar. Claro que chega aqui, aí o Raul Teixeira dá esse exemplo. Quando ele estava com 20 e poucos anos, ele estava enlouquecido para se casar, para namorar. Ele não tinha facilidade nem para começar o namoro. E aí a avó dele fala com ele assim: ô meu filho, para todo pé rapado tem um chinelo velho, fica tranquilo que seu chinelinho está a caminho. E passou 24, 25, 26, 27 anos, o mentor espiritual dele, vendo a ansiedade dele, fala com ele assim: meu filho, cuidado, viu? Eu estou vendo que você está ansioso para descobrir uma relação, uma pessoa para ficar do seu lado. Mas eu vou te falar uma coisa, cuidado, porque quem sai à caça pega a primeira fera que aparece. Depois, vem rezar para a gente te ajudar a domar quem você botou dentro de casa para conviver com você, não. E aí, depois dessa orientação do Espírito de Camilo, ele acalmou os ânimos. Enfim, isso ele estava com 27. Ele já está com mais de 70 e até hoje aquele chinelinho não apareceu, não. Porque, seguindo a orientação do mentor espiritual, ele não saiu à caça. Mas pode acontecer da pessoa sair, descobrir uma relação que não está de acordo com aquilo que ele programou no plano espiritual? Pode. Ainda assim, a espiritualidade vai fazer motivação, vai criar motivações para nos ajudar naquela mudança de caminho que a gente acabou fazendo. Tá claro? Então, por último, o Raul Teixeira coloca a morte. Nós estamos falando das 4 programações. 4 coisas são programadas. A família que a gente vai nascer, a profissão que a gente deverá ter, a pessoa com quem a gente poderá se casar e o gênero de morte que está delineado para nós. Claro que se a pessoa ela se envolve com excessos, e em meio a esses excessos, ela faz aventuras, descuidos, viciações, aí ela desencarna antes da hora. Ah, porque estava programado. Não, aí tem um excesso. Então veja, o gênero de morte também pode ser modificado? Pode. A pessoa tem o hábito de andar em alta velocidade. Ela tem o hábito de andar em alta velocidade. Olha, a hora que acontecer um acidente, uma paralisia ou uma desencarnação, ah não, porque já estava programado. Não, ela escolheu aquele movimento de vida. Se ela escolheu, ela está andando com um carro a 140, 180. Então, na hora que há um poste, porque poste, eu não sei se vocês já notaram, tem poste que sai do passeio e vai para a rua e o carro bate no poste. Então, se a pessoa provocou o acidente por excesso, além da gente da gente nomear como o suicídio inconsciente, ela pode não ter tido o desejo de provocar a morte, mas ela sabia do preço, do custo da vida que ela estava escolhendo. Então, aconteceu ali uma desencarnação, por exemplo. Mudou o gênero de morte. Tá claro? 4 coisas estão programadas e as 4 podem ser modificadas. Tudo bem? Aí a gente volta na pergunta. As encarnações, aí a chegada no corpo físico, são todas programadas ou existem aquelas acidentais? E é interessante que a palavra acidentais está entre aspas, proveniente do livre-arbítrio. Aí ele coloca: nem sempre as encarnações foram programadas. Veja, nem sempre foram programadas. Entretanto, se compreendermos que a partir do nosso modus vivendi, ele está colocando em negrito, ou seja, a partir do nosso modo de vida, atalhos escolhidos, os vícios assimilados,
veremos que as novas disposições da criatura passam a representar uma reprogramação. As novas disposições, a partir dos atalhos, dos vícios, ou seja, o modo de vida da criatura, ele faz aqui na Terra uma reprogramação. Ah, mas pode acontecer de estar programado com uma pessoa, casar com uma pessoa e casar com a pessoa errada? Pode. Eu não vou dizer que a pessoa é que é errada, o casamento é que está errado, mas o modus vivendi, a pessoa ansiosamente vai se envolvendo em relações muitas vezes infrutíferas, com 14, 15, 17, 21, às vezes vai se envolvendo em relações infrutíferas, e em meio a essas relações, a ansiedade, o apavoramento, o desejo de apressar as coisas pode levar aquela pessoa para um casamento. Só que ele já fez uma programação de conhecer aquela que seria a sua eleita ou o seu eleito com 25, 28 anos. Então ele já assumiu uma relação aqui com 17 anos em função dos atropelos, em função de uma gravidez inesperada, modus vivendi. Aí ele assume aqui, 10 anos depois, 15 anos depois, ele se envolve afetivamente, emocionalmente, com aquela pessoa que elegeu que pode estar no caminho. E se não houver muita vigilância, a pessoa pode se atropelar nessa estrada. Por isso a necessidade da gente ter calma nas relações que a gente está envolvido. A gente não sair apressando as coisas. Não tem necessidade de fazer esse movimento. Mas como é que a gente tem certeza que irá acontecer com essa ou aquela pessoa? O tempo, o convívio, o diálogo vai nortear para a gente essa estrada. O tempo, o convívio, o diálogo é que vai nortear. Depois vocês lembram lá nesse livro mesmo, vai falar da importância do namoro, noivado e casamento. Esse movimento é um movimento de conhecer e se conhecer. O outro te conhecer e se conhecer também. Por quê? Nós estamos nos elegendo para uma vida a dois. Nós estamos nos preparando para uma vida a dois. Célula máter de uma sociedade saudável, de uma sociedade equilibrada. Sintonia 2, vem o primeiro filho, sintonia 3, vem o segundo filho, sintonia 4, para nós convivermos com a macro-sociedade. Não temos condições de termos uma nação equilibrada se os lares estão em desequilíbrio. De termos uma nação bem sintonizada com Deus se os lares estão mal sintonizados consigo. Se estão mal sintonizados com o outro. Mal sintonizados com os filhos. Não tem acordo, não tem diálogo, predomina as agressões, predomina mentira, emburramento. Então veja, o encontro dos dois é que vai determinar esse equilíbrio. Ah, mas e se não tiver alguém programado? Eu vou lidar com isso tranquilamente. Porque, certamente, se não tiver programado, eu vou entender que não está programado. Por quê? Aparece uma pessoa, me envolvo no namoro ali e tal. Eu senti que tem situações que eu não abraço, porque tem causas, gente, tem causa, que no namoro você sabe que você não dá conta, não parte para o casamento. Não pense que, porque isso é muito comum, aquela frase, com você até debaixo da ponte eu moro, olha, isso não existe não, isso é ilusão, tem nada de com você até debaixo da ponte eu moro. Você vai convivendo. Se tem causas que você pode abraçar, você vai abraçar, porque você sabe que depois do casamento aparecerão outras situações e você vai enfrentar. Porque essas no período de namoro, de noivado, você está partindo para uma seriedade mais segura, mais estável, mais equilibrada. Agora, se no namoro já aparecem situações, aparecem mentirinhas, aparecem falta de educação, aparecem atitudes agressivas no namoro, não pense que casando vai mudar. Não vai. Não vai.
Ah, mas lá na minha relação, o meu marido mudou e ele falou que foi por mim. A minha esposa mudou e falou que foi pelo amor que tem por... Não, gente, a pessoa mudou porque ela quis mudar. Aquele outro que está do lado é um ponto favorável, é um ponto positivo. Aí sim. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala de programações no casamento, aí nós vamos ver lá a programação daquela encarnação em meio àquele casal. Ele fala para nós do modus vivendi. Então tem muitos jovens que estão engravidando na adolescência. Por quê? Porque estão se envolvendo ansiosamente, talvez até para ter reconhecimento dos seus grupos sociais. Estão engravidando na adolescência irresponsavelmente, sem ter estrutura material, estrutura emocional, estrutura intelectual, estrutura acadêmica, sem ter estrutura espiritual para assumir o bebê que começa a desenvolver no ventre dos dois. Eu não estou falando no ventre dela, estou falando no ventre dos dois. Chamando a atenção para vocês, quem tiver a chance, vejam o videozinho que a gente fala sobre o filho grávido. E aí a gente está chamando a atenção para esse movimento, o ventre dos dois. Ah, mas aí então, será que aquela gravidez é uma encarnação não programada? Olha o que a espiritualidade fala para nós sobre a parte da reprogramação. Devido aos vícios, deixa eu achar aqui, atalhos escolhidos, vícios assimilados ou desenvolvidos, veremos que as novas disposições do indivíduo passam a representar uma reprogramação. E os renascimentos poderão ser chamados de acidentais. Acidentais. E é muito interessante ele colocar essa palavra, porque ele coloca essa palavra aqui no livro, entre aspas. Tem pessoas que falam assim, gravidez indesejada. Gente, com esse modo de vida, de favorecimento da intimidade, o que eu menos posso falar é que a gravidez é indesejada. Se eu já estou fazendo isso, aquilo, a gravidez pode ser acidental, mas não indesejada. De uma forma ou de outra, lá no meu inconsciente, lá no meu estado íntimo, eu desejo. Eu desejo. Só que eu não desejo o preço. Eu desejo a condição, mas não desejo o custo. Por isso ele chama de acidental. Ele não fala, ele não usa o termo indesejado. E aí lá na frente ele diz assim, contudo, o seu modo de ser, aquele casal, aquelas pessoas já o haviam candidatado ao episódio dito inesperado ou acidental. Pois a lei do acaso, tão bem defendida pela estatística, não tem sentido no campo da vida moral, onde cada um é dado conforme as suas obras. Como vocês podem ver, a espiritualidade, quando aparecem as chamadas reprogramações, não seriam necessariamente um erro na caminhada. O casal está se candidatando intimamente, mentalmente, e aparecem as chamadas reencarnações acidentais, muitas vezes para equilibrar aquele casal ali. Para a gente fechar essa pergunta, nós estamos lembrando aqui do livro No Mundo Maior, no capítulo 10, intitulado Dolorosa Perda. Depois eu gostaria que vocês tivessem um tempinho, uns 5, 7 minutos para ler o capítulo, aonde uma jovem, mais ou menos 20 e poucos anos, a mãe dela desencarna quando ela estava por volta de 19 anos, estava só ela e o pai. E o pai envolvido com o trabalho, as questões profissionais, as relações no qual a profissão dele exigia, e ela com o desencarne, com a saída da mãe do corpo físico, que era uma pessoa de muita afinidade, de muita confiança, ela começa a se perder nos movimentos afetivos, principalmente sexuais. E ela se envolve inclusive com colegas de trabalho do pai. E aí a espiritualidade, vendo que ela estava naquele movimento de
de inobservância das leis divinas, da responsabilidade, deixa que aproxime-se dela entidade, ou entidades começam a se aproximar dela com o cuidado de observar a caminhada que ela está fazendo, principalmente entidades que tinham vínculos com ela. Entre essas que se aproximam, graças à sintonia dela, um espírito precisava de reencarnar. E não era necessariamente um inimigo dela, mas ele precisava de reencarnar. Vendo que ela estava abraçando a causa sexual irresponsavelmente, num determinado momento ela engravida desta entidade. E ao engravidar dessa entidade, a espiritualidade faz uma reprogramação para a vida dela, sentindo aquelas aproximações que ela facilitava, sentindo as aproximações que ela estava facilitando em relação ao modus vivendi, a espiritualidade faz então uma reprogramação. E aí ela se vê grávida, aonde ela seria obrigada a disciplinar os sentimentos, as emoções, as relações. E aí essa história começa a ganhar um outro contexto, quando ela se vê grávida. Ela vai fazendo movimentos autoagressivos e ela vai se preparando para cometer o aborto. E ela começa a programar isso na cabeça dela, e a entidade pede a ela para não fazer, e aí ela começa a encontrar com a entidade em sonho, ela encontra com a mãe dela em sonho, encontra com André Luiz e Calderaro, no plano dos espíritos, fazendo uma reunião com ela para proteger também o espírito. Era uma reprogramação, e aquela reprogramação ajudaria no movimento de autodisciplina, como ajudaria a entidade que estava chegando. Mas ela não resiste, e ela promove, e aquele espírito que tinha uma certa simpatia por ela de encarnações anteriores, não era um grande amor, uma simpatia pelo convívio, ele alimenta um ódio pelo engano que ela acabou de cometer. E aí ele começa a promover a vingança. E aí no movimento de vingança, após ter sido feito o aborto, ele olha para ela com tanta aversão que ele vai comprimindo o aparelho cardíaco dela por ódio. E ela vai tendo uma hemorragia. E no final dessa história, quando ela é levada para o hospital, porque ela estava promovendo o aborto em casa, de forma ilegal, por uma enfermeira, quando ela é levada para o hospital, ela dá entrada no hospital e desencarna. E ali os dois se encontram num movimento de perseguição. É uma reprogramação que não foi bem sucedida em função do quadro moral daquela garota. Acabei de fazer referência ao capítulo 10 do livro No Mundo Maior, intitulado Dolorosa Perda. Então, quando as reprogramações chegarem, façamos do nosso lado, façamos de bom grado essas escolhas, porque em cima das reprogramações a espiritualidade está nos favorecendo. É isso aí. Tomara que vocês continuem bem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.